Você sabe a diferença entre orientação sexual, sexo biológico, identidade de gênero e expressão de gênero? Não? Vamos aprender isso junto hoje? Olá, eu sou o psicólogo Bruno e hoje a gente vai falar sobre sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, a diferença entre esses termos, para que a gente não confunda mais eles e respeite o outro na sua individualidade. Vamos lá? Começando pelo sexo biológico, que é o que a gente mais ouve falar, é o que pessoas preconceituosas costumam usar como desculpa, inclusive, para sustentar os seus preconceitos, que está baseado em características genéticas, né? Então a gente tem o masculino e o feminino, mas não somente, tá? A gente tem algumas alterações aí em cromossomos e a mais comum, entre aspas, é a pessoa intersexo, né? Que ela nasce com uma alteração em que há uma ambiguidade ou uma dificuldade de distinção entre o sexo masculino e o feminino, com os dois sexos ao mesmo tempo, né? E há todo um processo aí para estabelecimento desse sexo biológico. Depois disso, a gente tem a orientação sexual. O que é a orientação sexual? É para onde a gente direciona a nossa atração. No popular, é o que nos faz sentir tesão, né? E aí a gente vai ter o heterossexual, que é aquele comum na sociedade, que é aquele que sente atração pelo sexo oposto, né? O homem que sente atração pela mulher, a mulher que sente atração pelo homem e assim por diante. A gente tem as pessoas homossexuais, que são pessoas que sentem atração por outras pessoas do mesmo sexo. E a gente tem um outro contexto aí ah, da bissexualidade, pansexualidade, né, que abrange um guarda-chuva com vários termos, né, em que o bissexual é aquela pessoa que sente atração tanto por homem quanto mulher, e o pansexual que sente atração por qualquer pessoa, independente do gênero ou da orientação sexual ou da identidade de gênero dela, né? E aí a gente tem também, dentro desse processo de orientação sexual, as pessoas assexuais, né, que são aquelas pessoas que não sentem atração física ou que sentem atração física em contextos bem específicos, né? Pessoas que só sentem atração física quando existe uma relação amorosa e assim por diante. Um outro contexto que a gente tem é o da identidade de gênero, né? Que é como a pessoa se reconhece, como ela se enxerga, como ela se vê. Então, ela vai se reconhecer como cisgênero, por exemplo, que é aquela pessoa que nasce com o sexo biológico masculino e se identifica como homem, ou aquela pessoa que nasce com o sexo biológico feminino e se identifica como mulher. Elas são cisgêneras, né? A gente vai ter as pessoas transgêneras, que são as pessoas que nascem com uma genitália, por exemplo, masculina, mas se identifica como mulher, ou nasce com os órgãos sexuais femininos, mas se identifica como um homem. Então ela, e aqui a gente não está falando de orientação sexual. Então, tanto o cis quanto o trans podem ser hétero, homo, bi, pansexuais, tá? Então, é, identidade é como ela se vê, orientação é o que a atrai, tá? Além disso, a gente tem as pessoas de gênero fluido, que são aquelas pessoas que transitam entre uma identidade de gênero e outra, e às vezes pode até é, ter manifestar as duas identidades ao mesmo tempo, né? Então ela se identifica de uma forma e transita para uma outra forma de se identificar. A gente tem as pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam dentro dessa dicotomia que a gente estabeleceu, principalmente socialmente, né, do masculino e feminino. Então, elas não se veem nem como homens, nem como mulheres especificamente, né? A gente, além disso, tem as travestis, que aí a gente tem uma identidade de gênero feminina, tá? Então, sempre as travestis. Não, a gente nunca vai falar os travestis. E as travestis, elas podem tanto ter algum tipo de procedimento, né, corporal para manifestar algumas atribuições femininas ou não. Isso é independente escolha de cada uma delas. Não é necessário passar por um procedimento estético, por exemplo, para poder se identificar como uma travesti. E a gente tem dentro desse guarda-chuva também, né, da identidade de gênero, a gente tem as pessoas queer. E note que quando a gente fala de pessoas queer, né, a gente não fala só de identidade de gênero. Eu coloquei ela aqui na identidade de gênero, que é onde muita gente coloca, mas ela também
se manifesta como uma expressão de gênero, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Às vezes pode até interferir na própria orientação sexual, então vai além de só a identidade de gênero, tá? Então não estou simplificando ou reduzindo. Mas a pessoa queer é o quê? É uma pessoa que não segue aquele padrão de heterossexunormatividade, né? Então ela não se enxerga dentro desse padrão e ela não se manifesta dentro desse padrão. Então ela não vai queer, inclusive, né, dos Estados Unidos, onde surgiu esse termo, era um termo pejorativo, que era um termo para estranho, para pessoa estranha, para pessoa esquisita, né? Então a gente se apoderou desse termo, a comunidade se apoderou e transformou ele num termo positivo, mas era um termo pejorativo para se referir a pessoas de maneira negativa, né? Pessoas que eram estranhas, que não estavam dentro daquele padrão de heterossexunormatividade. Isso nos leva para um outro ponto, que é a expressão de gênero, que é como a pessoa manifesta socialmente a sua sexualidade, né? E aí a gente vai ter masculino e feminino, que são os papéis sociais já estabelecidos, que a gente tem mais comumente aceitos, né? E a gente vai ter os andrógenos, né? Que são pessoas que não vão se expressar nem é, de um jeito totalmente masculino ou totalmente feminino dentro desse contexto. Aqui a gente vai encaixar, por exemplo, a expressão de gênero de pessoas não binárias, né? E dentro também a gente vai ter, dentro dessa questão da expressão de gênero, os queers também, que são justamente outro tipo de pessoas que não vão se manifestar socialmente dentro de um padrão pré-estabelecido, né? Nem como homem ou como mulher, algo fixo que tem que ser aceito pela nossa sociedade dentro desse contexto. Isso nos leva para o último ponto, que é a expressão artística, que é um contexto de expressar sexualidade sem necessariamente estar relacionado à identidade de gênero, por exemplo. Então a gente tem como, por exemplo, a drag queen e drag kings, né? Em que o homem desempenha artisticamente um papel feminino ou a mulher desempenha artisticamente um papel masculino. Então, ele não tem necessariamente uma identidade feminina de gênero. Então, ele, fora daquele personagem, pode exercer um papel diferente, né? Ou ter, né, uma identidade diferente do que ele está expressando artisticamente. Então, drag queens, drag kings, a gente tem uma expressão artística, não é necessariamente uma identidade de gênero dentro desse sentido. Certinho? Ficou claro? Agora fica até mais fácil de entender a sigla LGBT, né? Quando a gente está falando o que é orientação sexual, o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero e expressão de gênero.